Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de dezembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube Dalton Vieira Investe. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado e ficar antenado em todo o conteúdo novo que estiver sendo publicado aqui no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, ou seja, receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda, a atualização da carteira exponencial que tende a acontecer na segunda-feira, carteira de ações que vai acontecer na segunda-feira, e também a carteira mensal, que é a carteira perspectiva. Enfim, receber as carteiras de ações, informações relevantes, tudo isso no seu celular ou no seu desktop. Então aqui vou falar nessa análise sobre Ibovespa, também mini índice, mini dólar, nos futuros. Depois venho aqui falando das ações de PTR4, Vale 3, BBSE3, BBAS3, SUSB3, PSSA3, Move 3, Itube 4 e BRFS3. Começando aqui então pelo Ibov apresentando aí um alta de 0,26%, está próximo de entrar no leilão aqui de fechamento do pregão, ainda tem mais alguns minutinhos, estou adiantando um pouco a análise. Temos o Ibov mantendo sua tendência de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico diário, tendência de alta de curto prazo, tendência de alta de médio prazo. Ibov se mantendo acima dos 112 mil pontos, sem nenhuma sinalização para baixo, segue ainda apontando para cima. Candle de força, candle basicamente de correção, mantendo a expectativa mais de alta. Para anular essa expectativa, pelo menos de curtíssimo prazo, né? Teria que voltar a perder a mínima do pregão de hoje, 111.779, a partir de segunda-feira, que aumentaria a chance de se fazer uma correção aqui, que seria basicamente desse movimento de subida, uma primeira correção, aí sobe um pouco mais, aí faz uma segunda correção para ainda manter um viés mais de alta. Enquanto a gente vê o Ibov não só acima desse nível, mas principalmente acima desse nível, o cenário ainda mais positivo em termos de curto prazo para cima. Futuros, gráfico de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Mini índice ganhando força para cima depois de um dia de bastante volatilidade, principalmente aqui essas horas de pregão, que deu uma pancada para baixo, foi lá em cima, voltou a ficar aqui embaixo e agora se sustentando basicamente dentro da sua tendência de alta. Olhando aqui que a gente poderia ter aqui um fundo ascendente, mas é basicamente direto esse movimento de subida. Cai, faz aqui uma movimentação para cima, enfim, está dentro de um movimento de alta do G60 a favor de uma perspectiva de alta, a favor de se olhar para o gráfico semanal dentro do movimento de alta, olhar para o gráfico diário dentro do movimento de alta, enfim, dentro de um viés de alta. Mantendo-se assim, ou seja, está vindo para um fechamento aqui para cima, mantendo-se na segunda-feira abrindo aqui para cima, foco maior em buscar operações de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Primeiro desafio importante na faixa dos 102.760, depois passa ali em torno de 112.925 e a máxima 112.970. Enfim, fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em operação na ponta compradora, mantendo esse cenário aqui positivo. Abriu para baixo. Veio aqui fechar principalmente a primeira ou para baixo da média móvel 3 períodos no G60 ou no G30. Gerou um sinal de topo. Abaixo desse topo aqui, foco maior em buscar a operação de venda pelo gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, principalmente através de topo descendente. No dólar, o dia de hoje é de alta de 0,38%, logicamente pode alterar essa variação. Todos os ativos que eu comentar a variação percentual pode alterar até o fechamento do pregão. O dólar, depois de um longo movimento de baixa, vai tentando aqui se recuperar, voltar ele para cima dos 406,50, vamos ver se consegue fechar acima desse patamar, e trazer aqui um movimento de subida. Para gerar um primeiro sinal de alta, segunda-feira, superando a máxima do pregão de hoje, seria um indício para se ter algo para cima, superando os 420. Indo no intraday, nós temos o dólar dentro do movimento de alta, que não anulou ainda a tendência de baixa. Basicamente, a gente teria isso aqui, ó, de forma resumida seria isso aqui, e agora uma sinalização para baixo. Abriu subindo, segunda-feira abre subindo, vem justamente para cima dos 420 e passa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 416, seria o cenário mais interessante,
416, essa região de fundo anterior que funcionou como resistência, que aqui conseguiu fechar uma vez acima e voltou para baixo. Enfim, vem para cima dessa região de 414,50, 416 e passa a usar essa faixa de preço como suporte para sinalizações de alta, como fundo ascendente pivô de alta, foco maior em compra de day trade. Abriu caindo, mantendo aqui o movimento para baixo, topo descendente abaixo, preferencialmente de 407, abaixo de 407, foco maior em buscar operação na ponta vendedora de day trade no dólar. PTR4, só para mencionar em relação ao dólar no gráfico semanal. No gráfico semanal a gente tem o dólar vindo forte para baixo. Deixa eu verificar aqui se eu tirei o ajuste. Sim, tirei o ajuste. Então a gente tem aqui o dólar para baixo, um movimento forte de baixo, local onde pode realmente dar uma freada nessa queda e já está num patamar que é a chance de poder frear, gerar um sinal de alta lá no gráfico diário, que é uma região ali que começa na faixa dos 405,50 e abaixo disso seria os 4,065. Então, se aproximou disso nessa semana. Vindo ainda um pouco mais para baixo, gerando sinal de alta no gráfico diário, reforça um pouco mais a chance de ter um movimento de subida e aí o teto já ficaria lá na casa dos 455,50, olhando pelo gráfico semanal. Indo aqui agora para as ações, a PTR4 pregão de hoje muito forte para baixo, 3,1% de queda, ativo bateu lá na resistência, perdeu a mínima desse pregão que eu comentei na última videoanálise, que aqui seria um ponto para stop de proteção, não mais sair perdendo da operação. Só que eu cometi uma falha, eu não formalizei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Por esse motivo, a ação eu considerei, inclusive para o registro das minhas operações, todas as operações, a saída da operação dentro da última formalização que eu tinha dado. Apesar de ter comentado ontem que o stop ficaria aqui nos R$ 30,47 e era isso mesmo, foi só falha minha de não ter formalizado isso dentro do canal DV Invest no Telegram, eu registrei aqui justamente uma operação com perda de 0,3% e isso representou uma redução de 0,08%, praticamente no 0 a 0 essa operação da PTR4, ou seja, teria saído com leve ganho se a saída fosse aqui. O stop que eu tinha colocado era R$ 30,25, enfim, como eu não formalizei, então a saída aconteceu mais abaixo. Enfim, ativo descaracterizou aí seu cenário positivo um pouco por conta dessa perda de mínima desse fundo anterior. Mas o fato é que dá para ficar de olho na próxima semana dentro do que vai acontecer após esse pregão. Faria já a operação de venda ou compraria o ativo nesse ponto aqui? Não. Mas eu ficaria de olho justamente se papel patinar aqui nessa região geral ou fundo ascendente ou mesmo um pivô de alta que romper tudo isso aqui para cima, foco maior em buscar a compra porque o cenário de prazo maior continua bem favorável para cima. A semana está terminando em queda de 1,15%, mas ainda dentro de uma característica de movimento para cima dentro de uma tendência de alta e acima principalmente dessa região mais importante ali que seria um patamar em torno dos R$ 29,13 até um patamar de R$ 28,32. Vale 3 no dia de hoje, alta de 1,38%, na semana muito bem, com alta de 4,54%, vindo para cima da zona aqui de resistência pelo menos, se eu jogar aqui no gráfico semanal, vindo para cima principalmente desse patamar mais testado, aí tem agora algumas máximas aqui pela frente, principalmente a região dos 54,16, já bateu nos R$ 54,00, mas a perspectiva é que o papel venha a fechar, deixa eu só colocar o ajuste novamente, venha aqui a fechar esse gap aqui de baixo em definitivo lá na casa dos 54,35 e mais acima fechar por completo em R$ 56,15. Então, cenário favorável para operações na ponta compradora na Vale 3, principalmente se o gráfico diário ocorrer algum tipo de retorno nas próximas semanas, nos próximos pregões e proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta. No gráfico aqui diário, para quem está comprado, stop de proteção pode ficar na casa ali dos R$ 52,83, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. BBSE3, a nossa compra resolveu andar, né, que estava aqui nos primeiros dois pregões patinando e agora resolveu andar. Alta aí de praticamente 2% no pregão de hoje, pode alterar essa variação, mas vindo para mais um pivô de alta e expectativa positiva lá no gráfico semanal, porque ela girou lá um rompimento forte, não voltou para baixo, faz um candle que seria basicamente um candle de correção e ainda com possibilidade de dar sequência ao seu movimento de alta. Então, ponto favorável para a nossa operação na ponta compradora em BBSE3. Lembrando aqui, BBSE3, objetivo inicial lá na faixa dos 37,67. Por enquanto, a principal alteração que vai acontecer é o stop da operação vai ser alterado para R$ 36,46.
BBAS3, perda de força no pregão de hoje, já amanheceu o dia bem, foi lá em cima, rompeu essas máximas, mas perdeu força, não conseguindo fechar acima desses dois topos anteriores. Então, como eu disse quando eu abri a posição, o risco maior dessa operação era justamente essa região de resistência. Começou bem, mas o pregão de hoje trouxe aí uma queda, está trazendo uma queda de 0,92%. Tem alguma alteração em termos de stop nessa operação? Não. Vou aguardar o pregão de segunda-feira para definir um possível reposicionamento de stop. Quando eu falo aguardar o pregão, não é a abertura, é o fechamento do pregão de segunda-feira para uma possível alteração de stop, uma possível alteração de stop a partir do pregão de terça-feira. Então, nenhuma alteração em relação à nossa posição comprada nesse ativo. Lembrando, a compra está basicamente aqui no valor da entrada, né? Por volta dos foi 48,38, está aqui em 48,46. Chegou a gerar aqui mais do que 1 para 1. Né? Poderia trabalhar já com stop de proteção, mas por enquanto ainda não faço uma alteração em BBAS3. SUSB3. No dia de hoje, queda de 0,56%, outra posição que a gente tem em aberto. Essa sim, a partir do pregão de segunda-feira, trabalhar com stop aqui embaixo, porque ela manteve-se aqui respeitando essa zona de resistência e perder essa mínima aumenta a chance de poder vir mais para baixo. Então, o stop vai ser reposicionado para R$ 38,63 a partir de segunda-feira. PSSA3, seguimos comprado, alta de 0,48%, ativo bateu lá na trave, ou seja, bateu aqui nos R$ 60,77, máxima do dia de hoje, e perdeu um pouquinho de força, mas segue dentro do movimento de subida, ainda por enquanto sem nenhuma alteração em relação à nossa compra. Um dos pontos que eu poderia trabalhar aqui com stop é já abaixo da mínima do pregão de hoje, algo que se resolver fazer isso a partir de segunda-feira, formalizarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Move3, recomendação de compra no pregão de hoje, está basicamente até no valor ali que máximo ali foi recomendado para a entrada. Alta de 2,28%. A ação fez uma correção em duas etapas aqui basicamente, agora faz um rompimento forte para cima. Então, ativo que me chama a atenção olhando por um prazo maior, mensal, bem alinhado para cima, vindo para um rompimento dessa máxima. E o stop dessa operação ficando aí na faixa dos R$ 17,04, abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, entrada por volta dos 17,43, stop 17,04, objetivo 18,02, risco de 2,24% e alocando 22% do capital total. Depois de Move3, falando aqui de Tube4, que gerou a compra, né? Que compra é essa? Que eu já venho comentando não só nas lives, mas também eu coloquei o gráfico desse ativo hoje lá na abertura do pregão mencionando que se superasse essa máxima seria uma alternativa de compra. Por que eu não formalizei essa entrada? Porque já estamos comprados em Banco do Brasil, em BBAS3. Então, para não estar em dois bancos no swing trade, optei apenas, já tinha executado a entrada ontem em BBAS3, então não formalizei essa entrada, mas mencionei lá a chance de uma entrada aqui com stop aqui embaixo, tentando pegar o próximo movimento de subida em cima de Itube4. A ação fechou com alta de 1,95%. A ação gera retomada da tendência de alta de curto prazo no gráfico diário se superar essa máxima aqui, que seria o pivô de alta ao superar os R$ 37,04. Então, ativo que gerou já o sinal de entrada, e TSA4 pode fazer algo parecido com essa sinalização aqui que a Itube4 fez a partir de segunda-feira. Depois de Itube4, vamos falar de BRFS3, pancada no pregão de hoje, queda de 4,48%. Ativo veio aqui a perder a sua tendência de alta, que era uma leve tendência de alta, não conseguiu evoluir. Lembrando, a gente fez uma compra nesse ativo, a ação foi lá, veio aqui para cima, não conseguiu superar essa região, ficar acima desse patamar, o stop foi reposicionado para cá. A operação foi encerrada, é aquela questão, não vou acionar stop não, que essa ação tá boa, vai subir, não quero sair perdendo, mesmo que seja um pouquinho, né, que a entrada foi aqui com o stop aqui assim, mesmo que seja esse pouco, não quero sair perdendo não, eu aceito sair perdendo um pouquinho mais, aí a ação vai lá e despenca para baixo, é aquilo que eu sempre bato na tecla. Eu prefiro, não que isso sirva para você, mas pode ser uma reflexão, eu prefiro sempre pensar que eu jamais sei o que vai acontecer com o preço, porque a partir daí eu trabalho em cima de probabilidades, a partir daí eu trabalho em cima de gestão de risco nas operações. Não me importo se sair perdendo ou não das operações, mas o fato é, se o que me levou a comprar continua lá, continua favorável para subir, para continuar, a perspectiva que eu tinha que me levou a comprar está lá no gráfico, se não tiver mais, se tiver perdido, se tiver gerado um sinal mais negativo contra a minha entrada, eu prefiro ficar de fora dessa operação e buscar novas oportunidades. O mercado tem para o resto da nossa vida
e também novas oportunidades também vão continuar acontecendo. E por último, só para mencionar que hoje teve uma análise especial da Via Varejo, VVR3, que você pode acessar aqui no canal, e também foi uma análise que eu tinha feito já no dia 10, mas fiz uma nova análise da Via Varejo, da VVR3, ativo aí subindo 8,1%. Enfim, maiores detalhes sobre a análise especial, nova análise especial, foram duas já nessa semana, só fiz uma porque ontem ela teve aí uma notícia que gerou um certo impacto no mercado. Enfim, o mercado ficou todo mundo perguntando sobre Via Varejo. Eu optei por fazer mais uma análise especial desse papel que está aqui no canal para você acessar. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de hoje. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.